Olá, mais um Mescla Pod no ar, mais um episódio do Alagoas para o Futuro, e dessa vez a gente vai discutir tecnologia e o estado de Alagoas. Isso aí, nós vamos tratar desse tema, pensando no Alagoas para o futuro, né? E dois convidados super especiais, nossos queridos Carlos Vanderlan, que é Head de Engenharia da RedTalk, que foi a primeira startup alagoana, né, a ganhar destaque internacional, Global. teve projeção, Temos gente global hoje. tanto na inclusão digital quanto acessibilidade, e Áurea, que é a mãe das startups alagoanas. Nossa, também. Mãe né? das startups, gostei disso. Gerente adjunta da Unidade de Soluções e Inovação do Sebrae, que é uma instituição que tem acompanhado nessa trajetória aí. Vamos falar muito sobre o comecinho dessa temática de tecnologia em Alagoas. E para contextualizar, né, Rosa, a gente fala de alguns dados que representam como é que estamos em relação à tecnologia em Alagoas. O Centro de Liderança Pública ele fez uma análise e acabou indicando que Alagoas tem um indicador da estrutura de apoio à inovação, do ranking de competitividade dos estados. A gente acabou encontrando a nota máxima. A gente estamos com a nota máxima dentro desse indicador, que vai de 0 a 100, então estamos com nota máxima. Nesse mesmo estudo, foi avaliado que 4,3 novos modelos de negócios existem em Alagoas para cada 1 milhão de habitantes. E aí a gente está acima de estados como a própria São Paulo, que tem 0,8, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que tem 1,6, Distrito Federal tem 1,7. A gente também foi feito um estudo, né, recente, que entre 2020 e 2024, e a gente vem para os modelos de L, depois a Áurea pode comentar um pouquinho, a gente também teve um crescimento específico na maturidade desses Ls, né? Principalmente no litoral sul, que a gente teve um avanço de 174%, e no Agreste, que teve um avanço de 120%. Ou seja, Temos números. temos números, temos dados que representam que estamos avançando nesses últimos anos e resultado de vários anos anteriores que foram feitos. Então, a primeira pergunta que a gente vem para vocês é: quando de fato falamos em ecossistema de tecnologia e inovação, o que é que isso significa na prática, né, Quem são os atualmente? atores? E quem são esses atores, esses movimentos que estão impulsionando esse ambiente? Fica à vontade para começar. É muita conversa, bem abrangente essa Vamos lá. pergunta. Mas bora lá. E vários, né? Você deu aí vários índices. Todos eles a gente vem sentindo na pele, né? Junto com todos os parceiros que a gente trabalha, com relação à ação mais atuante dos ecossistemas locais de inovação, os famosos L, né? O que é que a gente vem sentindo? Todos os atores que, né, trabalham diretamente no ecossistema, sejam públicos, privados, sejam as instituições de ensino, seja os próprios empresários, enfim, todos têm tido uma atenção maior para o interior. Com essa questão, né, tanto todo mundo dando, não que a gente não esteja trabalhando mais a capital, né, Maceió em torno, mas o interior tem se mostrado efervescente, digamos assim, né, lá. Então, todo o ecossistema tem priorizado a questão do atendimento, das ações no interior. Por isso que esses números vêm se mostrando aí, principalmente no Litoral Sul e Agreste, como você mencionou. E também a mudança cultural, que é mais lenta do que a gente queria até que fosse mais rápida, mas mudar a cultura leva um tempo mesmo de entender que a cooperação é que faz a diferença, né? Mudam os poderes, né? Os governadores, os prefeitos, enfim, mudam-se todas as autoridades aí nas devidas esferas, mas o pensamento vem mudando também desse pessoal, até porque são gerações diferentes, né? Então eles entendem que tem que deixar um pouco de legado, que tem que trabalhar um pouco em conjunto, fortalecer para deixar sua marca, até para uma futura nova candidatura, quem é de poder público, né? Ou um futuro cargo, uma futura, quem é do privado abrir uma filial, enfim, tem várias coisas acontecendo aí que justificam a questão da importância da interiorização que vem dando, né, esses resultados que vocês estão trabalhando. Por outro lado, também, Maceió, por ser capital, querendo ou não, todo mundo aqui tem mais acesso, é mais facilitado, né? Chegar à novidade, à informação, enfim, o acesso a tudo, né? De uma forma geral, é mais fácil. E muitas vezes, por ter tanta facilidade no acesso, as pessoas não estavam dando tanto valor.
e diferente do pessoal do interior, também tem isso, né? Então, se você é de uma instituição, é de uma secretaria, é de uma empresa que está procurando abrir uma nova filial, você analisa o perfil do público, né, que reside, que trabalha, que está ali naquela localidade. Então, na hora que eu tenho que escolher, todo mundo tem pouco recurso. O estado é pequeno, né, carente, todo mundo sabe disso, tem pouco recurso. Então, na hora que eu vou escolher onde investir, onde priorizar, né, seja lá o que for, nesse sentido de priorização, eu vou para onde o público é mais receptivo, né? Ele precisa, ele vai valorizar, enfim, vai aderir àquilo ali que a gente está propondo. No interior, isso é mais facilitado do que aqui, né? As pessoas aceitam mais fácil porque precisam também, né? Não chega tão fácil assim por ser interior. Já as vocações, que a gente sempre considera as vocações, quando você falou aí do Agreste mesmo, é saúde. Uhum. Arapiraca é um polo de saúde, assim, fenomenal. Tanto é que tem grandes médicos que só atendem lá, não atendem aqui em Maceió, mesmo sendo capital, né? Dando um exemplo dele. E o Hospital de Amor está lá, né? Tem várias ações, tem aceleração específica para ele. Como também, aí eu já ligo com a questão, quando a gente fala tecnologia e fala inovação, a gente não só está falando da tecnologia de TI, da tecnologia da Sim. informação digital, digamos assim. A gente está falando da tecnologia para atuar, né, ajudar nesse processo de inovação enquanto meio, né, enquanto todas as oportunidades que a tecnologia traz para avançar, para desenvolver, para facilitar a vida do cidadão de uma forma geral. Não sei se eu esqueci algo, mas a gente vai É conversando. isso aí. É. E Eu para quero você, ouvir Vanderlei? você, Vanderlei. Bom, a Áurea já trouxe bastante informação aí, principalmente eu acho que está muito ligado à atuação dela também no Sebrae. Mas quando a gente fala de quem são esses atores, né, desse ecossistema, eu acho que a gente já teve, inclusive, nesse ecossistema, atores mais atuantes, né, porque a gente não pode só se limitar o empreendedor, as empresas e as redes de apoio, né? O Sebrae é uma dessas redes de apoio. Mas tem muita coisa que já funcionou no passado e que eu vejo bem distante ainda. Por exemplo, a academia, né? Então, essa tríplice ali de governo, academia e o setor de empresários, empresas atuantes ali, ele já foi melhor, já foi mais forte. Então, eu sinto muito a falta desse tripé aí funcionando, sabe? Nem todo empreendedor ele vai criar algo novo do zero, né? Vai vir com aquela brilhante ideia eureka ali para poder criar algo novo. Tem muita coisa que já foi criada e está dentro da academia. Só que a gente raramente vê sair da academia para o mercado e raramente também vê quem é do mercado ir na academia saber o que é que já foi feito de pesquisas, o que é que já foi desenvolvido ali, para trazer isso realmente com uma mentalidade de gerar receita, de gerar emprego, de gerar tudo aqui no mercado. Então, além dos outros atores, né, que fomenta isso, né? Como eu falei, Sebrae, Fapeal, enfim, tem uma rede boa aí que já está muito mais organizado, mas eu acho que essa jornada ali de apoio ao empreendedor, ela precisa ainda ser mais segmentada para que a gente não tenha muita concorrência em cada fase inicial ali daquela startup ou daquele grupo, daquela empresa, a gente não tenha muito fomento numa etapa e pouco fomento em outros desse funil, né? Assim, para mim o ecossistema ali funcionando bem seria ter toda essa rede bem atuante, né? Deixa eu fazer uma pergunta baseada no que você falou. Você disse que essa interlocução entre a academia e o ecossistema já funcionou melhor. O que é que falta? Porque você falou, também falta do empreendedor ir lá na academia, falta da academia. E o que era que tinha antes e que não tem hoje, na sua avaliação? Vontade. Vontade mesmo? Na minha avaliação era vontade. Existem várias fases. Existe até mesmo antes de eu me tornar empreendedor. Eu estou falando mais recente, de 2012 para cá, quando Sim. a história com a Rede Talk começou, quando se falou nos primeiros momentos ali sobre o que era o ecossistema Sururu Valley. Então, tinham muitos atores que faziam essa ponte, essa relação de trazer todo mundo para um mesmo momento, para um mesmo evento, né? E funcionava muito bem. Não deu sequência por Vai N mudando variáveis, também, vai mudando os players, vai mudando as é. pessoas. Mas hoje em dia eu sinto essa falta de... A academia, na verdade, ela tem um mindset muito voltado para dentro, né? Muito interno. Então, se você pega hoje uma pessoa que tem doutorado, o maior interesse seria assinar aqueles novos projetos de pesquisa de doutorado, mas aquele que acabou de ser concluído, ele acaba sendo engavetado. Sim. Então, esse ciclo dentro da academia,
Virou meio que um vício constante, né? Então, talvez esse seu raciocínio esteja ajudando a responder por que o interior está mais. Porque aí é uma percepção minha, não tenho dados, é vozes da minha cabeça. Eu vejo que no interior a universidade eu acho que chega mais junto. Está chegando mais junto do ecossistema, talvez fazendo um movimento que lá atrás você percebia. E aqui eu não estou simplesmente falando de universidades públicas, tá? Ah, sim, eu Porque quando a sei. gente fala academia, eu estou envolvendo Todo mundo. todo mundo, todos os Todo mundo, players, é. universidade particular, enfim. Que é até benéfico também para as universidades particulares, as faculdades, Uhum. chegar perto do movimento empreendedor. A Isso. gente vê muita ação acontecendo, como as empresas júnior, dentro da academia, que isso fortalece ainda mais. Mas não tem o apoio e a rede necessária que precisaria ter lá dentro. Uhum. Lá dentro. Então, é muita luta ali para que essas empresas júnior elas se mantenham. E eu Uhum. digo isso por experiência própria, porque um dos meus filhos eles estão fazendo parte de uma empresa júnior dentro da UFAL. Então, eu já fui lá, já conversei, né, bati papo com eles, o que é que eles estavam precisando, qual a mentalidade que eles deveriam mudar, mas ficam meio isolados em tentar sobreviver sozinhos. Se a gente aqui do lado de fora do mercado, como startups que estão começando, a gente precisa do Sebrae, da FAPEL, de todos eles, para dar esse primeiro empurrão, Uhum. como é que faz quem está dentro da academia que ainda tem que conciliar tudo isso com a Com jornada conhecimento, acadêmica lá dentro com e sem esse conhecimento. apoio? Então, essa rotina dentro da academia, eu acho que já passou a hora, na verdade, de mudar, né? Mas aí precisa que novos educadores, novos mestres e doutores também venham do mercado para dentro da academia, né? Tem alguns É. movimentos interessantes, algumas pessoas que eu conheço, o Sávio também conhece, de pessoas que respiraram esse momento de mercado e voltaram novamente para a Pra academia. academia, Eles dão estão um tentando transformar esse mindset, né? Mas não é algo tão Não é simples. tão simples, é mudança de cultura, como Isso. a Aurea falou. Quando o Vanderlan colocou também sobre essa questão da disparidade que existe, né, e a Aurea pode comentar mais sobre isso, muitas vezes a gente acaba fomentando muito as ideias iniciais, né, o processo de ideação e acaba tendo muito problema nas fases posteriores. Só que eu vejo que a Alagoas teve avanço nesse sentido, né? Então a gente acabou tendo programas como Centelha, a gente estamos tendo agora programas como Mentoring Team, Lagum, enfim, uma série de projetos, né, programas que foram realizados que têm dado os incentivos, não ficar apenas no Startup Weekend, como era antigamente. Eu vejo que teve esse avanço. Vocês também enxergam dessa maneira que estamos dando suporte para essas startups nas outras etapas, como tiveram, como está sendo realizado agora? Vocês Sim. enxergam dessa maneira? Lá, há um tempo atrás, uma certa reunião no Centro de Inovação, várias instituições sentaram para fazer tipo uma trilha, né? Instituições aqui de Maceió, que atendem no interior também, basicamente, né? Uma trilha de segundo nível de amadurecimento desses negócios, né? E aí, sempre lembrando, startups não é só digital, startups enquanto negócios inovadores em todas as áreas, né? Uhum. A gente trabalha a inovação de forma transversal. Então, criou-se uma trilha, sendo que nessa trilha a gente foi encaixando as metodologias, os editais, o que cada instituição tinha de acordo com esse nível. Então, o Senai tem algumas soluções, Sebrae tem, FAPEL tem, empresas particulares aqui do estado também tem outros parceiros, investidores e outras aceleradoras da própria região Nordeste que têm ações aqui sendo feitas, né? Seja por alguma instituição, alguma empresa contratando para atuar aqui, ou elas mesmas vendo, né, esse crescimento da inovação no estado, tiveram interesse em ter uma base aqui em Alagoas também. De acordo com essa trilha, a gente vai encaixando o pessoal. Então, tipo, agora em dezembro termina o Startup Nordeste. Terminando esse aqui, que é nível de ideação, prototipação, ele já pode entrar num outro programa de aceleração. E quando eu falo programa de aceleração, não estou falando só acesso a investimento, ou só conhecimento, ou os dois não. É de acordo com o nível de maturidade mesmo dela, né? Então, tem essa oportunidade. Inclusive, essa oportunidade está para o interior do estado também, já para facilitar. É online, é presencial? Se for presencial, a gente facilita. Quando eu digo a gente, né? Todos os atores aí do ecossistema, não estou falando só do Sebrae, facilitam o acesso através de transporte para vir aqui para Maceió, né? Porque tem vários locais que têm a infraestrutura necessária já pronta.
como também no online de acessar investidores, palestrantes, mentores de outros estados e até de outros países. A gente teve um ontem-à-noite mesmo um português dando dicas lá, até por causa do evento, né, que vai ter. Então, o acesso está muito mais facilitado. Agora, o perfil, né, que é muito ligado a isso que o Vanderlan estava falando, o perfil do empreendedor também precisa mudar. Porque muitas vezes ele fica só na passividade, só esperando, esperando e reclamando. Esperando e reclamando. Eu não tenho acesso, no Alagoas não tem isso? Tem. Se ele for procurar, começar a conversar, começar a participar dos eventos, a ler, a pesquisar, até um pouco de iniciativa, ele vai achar que tem tudo aqui. Pode não ter muito igual a São Paulo, que é outro, né? É outro nível. Outro contexto. O estado Mas Alagoas tem tudo que os demais estados da federação têm. É pesquisar. Ah, eu preciso de recurso? Tem. Eu preciso de aceleração? Tem. Eu preciso de acesso, um contato para chegar no fulano de tal, na empresa? Tem, tudo tem. Agora você precisa se conectar. Tá, eu vou pegar um gancho aqui, que aí eu vou lá. Aí você vê tudo isso que existe hoje, comparado com a sua época, quando você começou. Como é que você enxerga essa evolução? Eu queria que você contasse como era na sua época. As oportunidades estão bem mais, Aham. né? Mas precisa querer. Eu acho que aquela safra 2012 e 2013 surgiram projetos realmente belíssimos. E eu não estou falando da Renditalk. Eu Sim, digo eu de sei. que nasceu ali em 2012, 2013, que se perpetuaram até hoje. E grandes empresas que tiveram aí aquisições também no meio. Empresas que estão aí sobrevivendo esses 13 anos, né? 12, 13 anos. Essa safra diminuiu. Né? De perfil do empreendedor. De qual a ideia? Qual a solução que realmente a galera está criando? A gente tem bons projetos lá que ainda estão no Sebrae Startup? Tem, mas não é mais no volume que deveria ser de realmente inovação, de trazer para a realidade atual projetos que podem sim fazer a diferença e mudar aí a realidade de muita gente. Eu não estou falando também só de projeto de impacto social, não. Só que precisa querer. Eu percebo que a galera agora está chegando mais imatura para as oportunidades. Porque nesse momento agora que inicia o negócio, ele é crucial para suas próximas decisões dos próximos 10 anos. Se você agora está ali com 2, 3 sócios, ou com 10, ou com 12, ou está abrindo mão de X percentual da sua empresa, você vai carregar isso como uma tatuagem para o resto da sua vida, até uma possível exit ali no final, né? Então, assim, essas decisões agora no início, elas são importantes. Decisões de chegar ao momento de discutir governança, de discutir como é que vão ser as rodadas de novos investimentos, e não adianta ficar só de edital, de fomento, porque ideação tem um prazo. Prototipar tem um prazo. E depois disso? Né? Porque toda startup, o objetivo é ela deixar de ser uma startup. Sim. No futuro contas a pagar, receber, cliente versus despesas para poder ela sobreviver. Essa fase mais ali da escala, da maturidade ainda maior, de mercados emergentes, mercado europeu, tudo, ali acho que tem canais, mas não estão chegando nessa fase para precisar realmente dessas oportunidades. Entendi. Bacana, bacana. Então, eu acho que vocês contextualizaram bem o cenário. Aí eu queria trazer, Vanderlan, para que você falasse quais foram os principais desafios que você enfrentou enquanto Renditalk para fazer o que a Renditalk é hoje, né? E como é que você enxerga que esse avanço da Renditalk ajuda dentro do ecossistema? Você falou, temos a Renditalk, a Wayne também foi uma empresa que foi adquirida recentemente. Como é que você enxerga esse passo, os desafios lá atrás, mas também os passos que estão sendo dados para que o ecossistema ele melhore a partir dessas iniciativas que aconteceram lá atrás? O desafio depende da fase. Cada fase que a gente passou, cada ano ali, a gente tinha enormes quantidades de desafios. Né? Eu costumo dizer que a gente zerava o HD em cada fase dessa e aprendia novas coisas. Né? Porque cada tomada de decisão que a gente vinha tendo, eu, Ronaldo e Tadeu, era baseado naquele momento que a gente estava. A gente não sabia qual era o próximo passo. O que é que vem à frente? O que é que vem à frente. A gente hoje pode dizer o que é que vem no início até agora. Né? Que foi justamente com a aquisição da Renditalk por um grupo americano. Então, assim, hoje eu, Ronaldo e Tadeu, somos ainda fundadores da empresa, mas a Renditalk já é desse grupo americano. Essa fase de transição aí já está durando uns 2 anos. Então, tem muito envolvendo a questão de choque cultural,
né, de transição mesmo de uma mentalidade de uma empresa brasileira para uma empresa americana. Mas lá no início, cada fase era uma. Primeiro investimento anjo, era aprender como lidar com o dinheiro dos outros para poder a gente fazer mais com menos. Eu acho que isso foi crucial. E quando você já tem muita grana assim no início, você prefere sempre pagar para fazer do que quebrar a cabeça, queimar as pestanas ali para sair a solução a baixo custo. Então, novas rodadas, family office que a gente teve de investimentos, que foi a Cavive, enfim. Cada etapa dessa, os desafios também aumentavam. Existe, todo mundo fala, né, a dor do crescimento. Uma coisa era a gente toca operando com 10, 15 pessoas, outra coisa era a gente toca operando com 100, 110 pessoas. Então, isso é difícil. Você continuar com aquela cultura que a gente demorou para ter uma cultura muito forte na HandyTalk, por várias mudanças, e as pessoas respirarem a cultura. Teve momentos que a HandyTalk, eu disse assim, cara, já não depende mais de mim, do Ronaldo e do Tadeu. Essa cultura a galera já quer estar aqui, já quer trabalhar aqui, né? Mas ela precisa estar sendo regada também a cada novo ciclo. Principalmente agora, que já não é mais 100% uma direção majoritária ali dos fundadores. Tem outras coisas que envolvem. Então, o desafio principal que a gente tem, como manter essa cultura, como manter a cultura da inovação, quando você é grande, né? Quando você está maior do que você sempre teve historicamente. E com muita grana envolvida, né? Então, a cultura do erro a gente sempre propagou lá na HandyTalk. Só que o erro agora, ele também custa mais caro, né? Então, como equilibrar isso para que no final do ano a gente tenha, mesmo que muitas vezes não atingindo determinada projeção financeira, mas que ainda seja saudável, sabe? Mas me diga uma coisa, você sente o peso de terem sido a primeira e de ter um papel pós-aquisição, enquanto fundadores dentro desse ecossistema? Cara, a gente se sente muito parte do ecossistema, né? Porque a gente gosta, eu mesmo respiro E construiu, né? ciência e tecnologia a minha vida inteira, né? Mas assim, no dia a dia, a grande verdade é que a gente está 99% do momento olhando para a nossa empresa, para dentro da empresa, fazendo o ecossistema acontecer, mas olhando para a empresa. Porque eu vejo também muitas startups que acabam surgindo, é muito evento, é participando de muita coisa, de muita visibilidade, e quem está trabalhando naquele momento para fazer o negócio acontecer, né? Foco, né? O foco. A gente já teve casos anos atrás, inclusive dentro do próprio grupo lá do Sebrae, que eu chegava para a pessoa e dizia, e cadê aquela tua ideia? Não, já estou em outra. Negócio de 6 meses, foram 10 ideias que a pessoa teve. Ou seja, não deu nem tempo de maturar a ideia, né? O normal ali para e buscar validar isso. Então, nitidamente essa pessoa, né, era para estar em visibilidade, era ganhando prêmio com várias ideias separadas, mas a ideia precisa sair do papel, precisa virar realmente uma empresa, um projeto. Então, acho que muita gente também erra em alguns momentos aí e não está olhando para a operação. Então, chegou um momento que a gente até, como o HandyTalk já tem ganho um monte de prêmio, a gente disse, galera, vamos parar, vamos escolher agora quais os benefícios que a gente tem com essas premiações, se vale a pena para a gente agora tem que focar em escalar o negócio. Não dá para viver só na mídia, na pauta ali, que no nosso caso de impacto social gerava exposição espontânea, né, da mídia, era benéfico para a gente, mas não dava para estar em todas. Porque a gente precisava produzir e vender. Alguém né? tem que trabalhar, Alguém tem que trabalhar. E no início era praticamente nós três e um pequeno time ali que a gente tinha, né? Deixa eu fazer uma pergunta para a Áurea agora. Diante dessa sua experiência no Sebrae, de anos, trabalhando dentro desse mercado, existe um perfil ou setores que mais estão propícios para sofrer essa transformação digital com mais tranquilidade, na sua avaliação? Acho que não é nem o setor, porque o setor tem as vocações do Estado, digamos assim, né? Que é o primeiro a olhar. Sendo que você olha para a vocação do Estado, mas você tem que olhar para fora, né? Para escalar cada vez mais. Mas é o perfil do empreendedor. Se ele não tiver aquelas tão famosas características empreendedoras, né, que a gente trabalha, ele não vai adiante, né? Tipo a questão da iniciativa que a gente estava falando antes, né? Se ele não tiver essas características num negócio tradicional, num negócio inovador, num negócio pequeno, num negócio grande, ele não vai evoluir aqui. E na sua avaliação, quais 3 principais características tem que ter, principalmente para o negócio digital? E digital? Sim. Tá, digital. Iniciativa. Sim. Sempre. É a base de tudo. Iniciativa.
perseverança, porque ele vai levar um monte de não, ele vai cometer um monte de erro e tá tudo bem. Tá tudo bem. Faz parte do aprendizado, né? Minha mãe dizia assim, ou você aprende com amor, ou você aprende com a dor, né? E o aprender, desenvolver, amadurecer faz parte da jornada tanto da nossa vida pessoal quanto da nossa vida profissional. Então, iniciativa, perseverança e se relacionar, relacionamento, né? Alguns dizem assim, mas eu sou tímido, eu não gosto de falar. Não é isso, é se relacionar. Na sua timidez, fale o quanto você quiser, se relacione no nível que você puder, dentro da sua timidez, no caso aí do exemplo, mas fale, se relacione, né? Conhece a gente, né? Muitas vezes você tá com um problema aqui para você, é um problemão e não é. Se eu tivesse chegado pro cara do lado, tá acontecendo isso e isso, ele tinha a solução. Você nem ia gastar, porque ele já tinha a solução com aquilo ali. Agora, se você fica calado, não fala, não tem a iniciativa, não tem a perseverança e não tem o dom, digamos assim, do relacionamento, não vai. Não vai, não vai, não vai. Porque o relacionamento hoje em dia vale mais do que dinheiro. Vão por mim. Eu ia dizer isso, olha. Muitas vezes o empreendedor não precisa do dinheiro. Precisa conhecer quem coloque ele nos canais certos para trazer, inclusive, mais dinheiro do que se ele financiasse isso. Ô, Vanderlan, você sabe que eu sou jornalista de formação. E dentro do jornalismo a gente tem uma máxima que diz: o importante não é saber, é ter o telefone de quem sabe. Eu acho que é mais ou menos isso. É isso, perfeito. É isso. Pronto, perfeito, gente. A gente está falando dos desafios, né, dos avanços que tivemos, né? Porém, a gente sempre quando fala, uma maceioense, principalmente, muitas vezes quando fala tecnologia, né, o que vem de referência para a gente, muitas vezes é Recife, né, que já tem alguns anos, algumas décadas, vamos dizer assim, que tem avançado nessa seara, e Florianópolis também, que é uma cidade que eu acho que todos nós já estivemos lá, já participamos de alguma forma, e tem se desenvolvido cada vez mais. Pensando em Maceió, pensando em Alagoas, né? Essas cidades passaram por desafios, né? Não foi da noite para o dia. Mas pensando no nosso estado, pensando em Maceió, o que é que vocês enxergam, né? Que temos desafios maiores, falamos alguns deles, mas o que é que temos de desafios mais persistentes para que o nosso ecossistema ele se desenvolva? Envolve infraestrutura, cultura, investimento, o que você... É talento... Como é que tá como é que vocês enxergam esse processo aí? É tudo isso junto. Eu acho que vale desmistificar um pouquinho esse tecnologia. Quando a gente fala Recife, principalmente ali em Florianópolis, a gente tem startups com base tecnológica e está falando de software. Coisas que a gente está utilizando ali, principalmente tecnologia em desenvolvimento de software. Porque tecnologia pode ser qualquer coisa. Né? Essa xícara aqui tem tecnologia. Né? Vários outros segmentos tem a tecnologia ali e para o usuário final ou para como sociedade não é vista como tecnologia. Né? Então, dito isso, apesar da gente já ter o centro de inovação, as coisas já melhoraram muito aqui, eu acho que tem áreas que não se desenvolveram de uma maneira inovadora como deveria. Aqui mesmo na nossa capital. Então, se você olha para o turismo, o próprio turismo, poxa, Maceió tem as praias mais belas que o Brasil conhece. E não estou sendo barrista, não, né? É porque a gente viaja muito e a gente conhece lá fora. Mas e aí? É só a orla? Né? Como é que a gente pode inovar na mobilidade urbana real, né, para acesso dessas pessoas? Como é que a gente pode transformar um turismo como é lá fora, um turismo de venda de ticket, de pacote, de atração, não seja somente a experiência gastronômica? Como é que você leva o pessoal para a feirinha do artesanato? Lá do Pontal, não somente ali da orla, sabe? Como é que transforma isso numa experiência de verdade? E digo isso com alguma propriedade, porque você sabe, meu irmão é da área de turismo. Então eu converso muito com o Endrigo com relação a isso. Inclusive a gente almoçou junto hoje e estava conversando sobre isso. Falta essas coisas. Não dá para ser só uma cidade instagramável, de muita coisa bonitinha, né? Da roda gigante, que vem aí como um atrativo também. É uma atração que vai chamar muita coisa, mas tem todo o entorno sobre isso, né? E a gente não se vende bem, Maceió não se vende bem, né? Se você vê o espaço, o espaço aéreo de voos que a gente tem para Maceió e que poderia estar melhor, de voos mais fretados para poder suprir tudo isso aqui, cara, tem muita coisa ainda para a gente desenvolver. E não é software, não é tecnologia de software.
É parar, sentar, pensar e querer fazer. Ainda tem muita coisa que a gente ainda está vivendo dessa maneira no turismo, que é muito choque de ego, é muita gente querendo ali ser mais do que outros do setor. E aí eu disse turismo só para dar um dos exemplos, né? A gente tem muito mais coisa aí que a gente pode trabalhar. E é o espaço para que os empreendedores inovem. Não adianta ficar pensando e se comparando a Florianópolis, a Recife, porque são outras esferas, são outras necessidades. A gente tem que fazer o que é melhor para o nosso estado aqui, com as necessidades que a gente tem. A indústria aqui é muito forte. Poxa, já foram várias tentativas de trazer realmente o mercado para dentro da indústria, mas será que foi para frente da maneira como deveria ter sido? Ou foi só ali o oba-oba para surfar a onda de startups também na mídia e depois deixou isso um pouco de lado? Perfeito. E você, Aura, como é que você enxerga esses desafios aí para essa temática de tecnologia para o Estado? Acho que é por esse caminho, realmente, né? Tudo está ligado. Então, na hora, a gente tem que desenvolver a cidade como um todo, né? Seja a cidade de Maceió, seja a cidade do interior do estado, e a cidade como um todo, de fato. Não é só com foco o turismo, né? Como o Wanderlan falou que precisa, tem muita coisa para a gente desenvolver ainda, mas até para o desenvolvimento da vida do cidadão aqui, que muitas vezes a gente escuta, eu não tenho mão de obra, eu não tenho profissionais, isso, aquilo outro. Sim, mas o que é que você está fazendo para desenvolver, né? Então, um exemplo. Você pode procurar aqui em Maceió os poucos, e olha que a gente conta numa mão, os poucos locais que têm internet 5G, um exemplo. E muitos negócios dependem dessa tecnologia para se desenvolver, né? Então, quando a gente fala logística, infraestrutura, a cidade tem que crescer, mas por onde? Que a cidade não foi uma cidade planejada, mas tem como crescer sim. Aí, se a gente for falar nos bairros periféricos, que a gente atende também, né? Temos programas específicos para eles. Às vezes a gente está falando, não, o acesso à informação à internet está aí muito grande. Eu não estou nem falando da internet 5G. Sim. A internet 2G, 3G, a básica mesmo, não chega lá. Então tem muita gente que diz assim, não, o Pix está, um exemplo, o Pix está em todo lugar. Tá, favoreceu, beleza. Mas se não tiver internet, a básica, não, o Pix ninguém acessa. Então a gente vai trabalhar na comunidade. Tem um celularzinho lá que nem consegue acessar a tecnologia, aí ele vai se desenvolvendo os negócios lá, consegue um outro celularzinho que tem acesso à tecnologia, mas não tem dinheiro para pagar plano de dados. É o básico, ele está antes. Hoje a gente diz que com o WhatsApp a gente não usa mais a ligação normal, a gente liga pelo WhatsApp. Mas tem muita gente, uma camada da população muito grande, que nem acesso a essas tecnologias tem ainda, né? E ainda tem outra barreira, que às vezes que o WhatsApp facilita hoje, mas é a barreira mesmo de não saber ler. Isso. Aí tem negócios nas periferias que o negócio do cara ele tem um celular ou ele tem uma internet do cabeamento, de alguma forma conseguiu. Ele tem uma internet e ele roteia essa internet dele. O negócio do cara é rotear a internet. Então, tipo, eu tô aqui na minha casa, eu vou rotear a internet no meu celular, por exemplo. Aí você é meu vizinho, eu vou rotear a senha tal. Tu me paga, vai usar quanto tempo? 1 hora, 5 minutos, o que foi, e você vai me pagando. É a nova Lan House, né? Mas é inovador, inclusive. Isso. O cara ganha, né? Paga, né? Vive, passa o mês dele lá pagando suas despesas, roteando a internet do celular. E assim foi. E tem vários. Aí tem a vendinha na sala de casa lá, e hoje em dia, ou o cara paga com Pix, ou paga com cartão, né? Poucas pessoas usam o dinheiro mesmo, até por dinheiro e papel, até por questão de segurança. Sim, mas para você passar o cartão, o estabelecimento tem que ter internet. E para você passar o seu cartão, você vai ter que ter o cartãozinho, que nessa comunidade não tem, ou pagar o Pix. Para você fazer Pix, você vai ter que ter internet. Então, ou você tem um plano de dados, ou você vai usar o serviço do vizinho que está roteando. Né? Então, R$5, R$10, de 5 em 5, ele ganha mais do que eu no final do mês. Ou seja, são locais que a inteligência artificial ainda nem pensa em chegar. Isso. Então, assim, nunca vai ser 100%. Nunca vai ser 100%. E ela está mais perto da gente que consome muito conteúdo, está muito ultra conectado. Mas para a grande maioria, principalmente dos países subdesenvolvidos, é uma realidade que não vai chegar nem tão cedo. Tem gente, um exemplo, a gente fala, né, de estudar, acessar a internet, estudar essa coisa toda, né, que realmente facilitou muito. Tem gente que vai para o Sebrae só para usar a internet do local, para vocês terem uma ideia. A gente fez um estudo lá dentro e conseguimos levantar esses dados.
Mas o que é que está levando esse povo a sair da casa do trabalho e vir para cá? O que é que eles estão tendo interesse para vir para cá para usar a internet? Estudar. Estudar. É o que está acontecendo, por Procurar exemplo, oportunidade no novos centro de inovação, trabalhos. né? Se a gente for olhar, Sábado, de domingo a domingo é cheio. de domingo E a se a domingo gente é cheio. pegar ainda mais pela empatia, que a gente tá falando aqui só da conexão. É. Mas a pandemia deixou resquícios de relacionamentos familiares conturbados, onde a pessoa até tem internet em casa, mas não tem uma estrutura para estudar em casa, né, no meio de conflitos. Digo isso porque foram exemplos que a gente teve de momentos de colaboradores dentro dessa loucura de pandemia também que a gente teve. Então, muitas vezes você não tem como estudar com tudo isso que é oferecido, seja o 4G, o 5G, 2G, 3G, mas você não tem um ambiente propício para isso, para respirar realmente inovação, empreendedorismo. Então, o Sebrae, aí eu deixo aqui todas as minhas referências para o Sebrae, porque lá no início era a principal instituição que a gente contava. A gente participou, acho que, todos os programas de aceleração ali, junto com as outras startups, né? Foi quando surgiu o projeto de startup a nível nacional, se eu não me engano, né, Áurea? E aí começou a vir recursos para isso, e a gente segurar esses recursos, né, as startups que estavam aqui, mas com projetos bons, assim, projetos que alguns não deram, não foram para frente, mas que você via que a galera tava maluca para tirar do papel. Alguns ficaram pelo meio do caminho por não ter o perfil, né, como a Áurea colocou, mas muitos deram certo. Hoje a gente precisa dar mais estrutura e mais apoio, né? Que venham mais 10 centros de inovações, ou amplie aquele ali também, né? E que a gente traga principalmente mais conhecimento, né? Tem os movimentos que acontecem no centro de inovação, né? Dos debates de empreendedores que já estão em outros níveis e trazer esse exemplo para a galera, mas precisa ficar mais latente no dia a dia. Pegar na mão realmente, senta aqui comigo, deixa eu ver esse modelo de negócio teu. Onde é que eu posso ajudar? Olha, tô vendo de repente uma falha aqui, como é que a gente pode resolver isso aqui? Vamos testar, como é que você pode testar isso aqui, esse modelo de uma maneira mais rápida, mais eficiente? Então, isso, alguns programas de aceleração vão fornecer isso. Mas também tem limite de quantidade de startups que acabam passando nesses programas. Quando a gente vê os resultados dos programas de aceleração, de 200 startups foi aprovada 50. Poxa, e as outras 150 vão ser apoiadas por quem? Na próxima turma ou por outra instituição? Então tem muita gente que tem até ideia boa, pode não ter o perfil naquele momento, mas se for bem apoiado, estruturado, ela vai desenvolver e capacitar isso aí. E aí não fica no meio do caminho pela falta do apoio somente, sabe? Então, você falando sobre isso, aí eu vou sair um pouquinho aqui do roteiro, depois eu volto para a pergunta, porque senão fica nervoso. Mas assim, você falando sobre isso, eu ontem estava conversando com um cliente nossa da Mescla, e eu falando que em algum momento eu participei do Centelha, nós participamos, e a gente chegou até a última fase, e a nossa startup não foi a selecionada, mas ficou naquela lista de espera. E a ideia era muito boa. E o que deu a diferença, eu estava falando sobre para ele, que era justamente um cliente financeiro. Que foi pro financeiro que eu fiz, que aí, na verdade, eu sou uma pessoa de humanos. Um cliente deu nota 8 pro meu financeiro, outro deu 4. E essa... Um avaliador, né? Um avaliador, né? E foi justamente essa... Que eu pensei ainda em entrar em recurso, mas depois, não vou entrar, porque eu tô aqui na... Se alguém desistir aqui no meio do caminho, pode ser que eu suba. E se eu entrar e tiver errado? E a minha nota descer e eu cair, né? Então é melhor ficar aqui esperando. E essa era uma ideia muito boa. E chegou até quase conseguir o financiamento. Mas eu abandonei. Pois é. Né? E existe o contrário também. E são ideias boas e chegam ali na hora de escrever o projeto. A Rentoc já participou, Tecnova 1 e Tecnova 2. Sim. A gente gastava tempo pensando para escrever o projeto. E a gente passava dentro da Rentoc de algumas pessoas e, cara, lê isso aqui, vê se você entende o que é que a gente está querendo dizer. Porque muitas vezes o empreendedor tem tudo na cabeça. Mas não consegue. Mas na hora de passar para o papel, ele não consegue convencer as pessoas de que é aquilo ali que ele está proposto a criar, a solucionar. E aí, muitas vezes, pode culpar o processo, muitas vezes, de seleção. Não estou dizendo que é o caso de vocês. Sim. Mas isso aconteceu muitas vezes. De dizer, poxa, tá muito claro aqui, vou submeter. E a pessoa não entendeu. O avaliador que está lá do outro lado nunca lhe viu. Muitas vezes nunca ouviu falar. Pode ser pessoas que já estejam avaliando, que algumas vezes acontece, que não são adeptas à tecnologia, mas são empresários e empreendedores de muito tempo. E aí, se você usa termos muito técnicos,
vacilou. Se você também tenta se aprofundar demais, sem dar o real sentido do objetivo do projeto, vacila também. Então, para isso também existe toda essa rede de apoio para preparar, né? Acho que lá no Sebrae, né, teve muito disso, que inclusive eu já tinha indicado para outros empreendedores, para ensinar como escrever o projeto. Você escreve um projeto para o Tecnova, é uma coisa. Se você escreve um projeto para uma aceleradora como o Cubo, é outra coisa. São coisas totalmente diferentes. Uma é a academia, muitas vezes, que está avaliando ali Tecnova, aqueles projetos, tem pessoas mais acadêmica mesmo, tem mais tem acadêmica, mais mercado. outra de mercado. Então, você tem que saber essas nuances para poder escrever projetos. Neste caso específico, eles colocaram a justificativa, porque eu achei que essa sua divisão do dinheiro que ia ser aplicado não está condizente com o projeto, tá? Um deles colocou e me deu a nota 4, e o outro deu a nota 8. Então, assim, foi muita disparidade. Então, possivelmente foi isso. Um entendeu exatamente a lógica e o outro não entendeu. Mas, enfim, mas o que eu queria dizer é que eu acabei abandonando esse projeto. E que ontem, quando eu tive essa conversa, eu disse, pô, mas ainda é uma ideia boa, e é uma ideia que ainda rende. Que é a plataforma Persona. Sim. É uma ideia que ainda rende. Mas que a gente acabou, o dia a dia tira. E isso é muito importante. Talvez ter aquelas pessoas que, quem não foi dessa vez, vamos ver quem quer continuar aqui para melhorar e talvez entrar de novo e buscar outras alternativas. Talvez seja isso. E a ideia do elevator pitch, que se fala tanto, é justamente essa. Você tinha a chance de, em 30 segundos, pegar alguém no corredor ali e, cara, venda a tua ideia pro cara. Se despertar, você senta, vai conversar. Que aí você tem o direito de explicar alguma coisa. Mas se você não consegue convencer as pessoas do que o teu projeto realmente é, com bastante embasamento, cara, vai ficar em muitos processos de seleção, sabe? Sim, tem. Iniciativa, perseverança e conexão. É isso. Tem pra onde fugir, tem que ter. Exatamente. E eu citei os que a gente passou, mas tem um monte que a gente não passou. Tem vários, né? Pois é. E aí eu vou voltar aqui pro roteiro da gente, porque aí agora a gente vai fazer um exercício de futuro. Não tão longo, daqui a 5 anos. Como vocês imaginam o papel da tecnologia na economia alagoana? Aí a gente vai... O que é que vocês vislumbram? É difícil. A gente nunca conseguiu, como empresa. Né? Sempre existia os planejamentos estratégicos. Planeje como é que você vê a empresa daqui a 3 anos, 5 anos. Isso nunca existiu para a gente toque. A gente sempre errou no início. Né? Então a gente diz, não vamos fazer mais negócio de previsão de 3, 5 anos. Próximo ano. Como é que a gente quer estar no próximo ano, né? Então, esse exercício é difícil. Eu não sei hoje, especificamente, qual a representatividade de tecnologia ou serviços de tecnologia, né? Já que, historicamente, majoritariamente, a gente tem muito de cana-de-açúcar, né? Turismo tá aqui. Só que são coisas que, principalmente cana-de-açúcar, tende a diminuir mais, né? Pelo menos nos últimos anos veio cada vez mais. Pelo menos em décadas ali veio decrescendo. Então, assim, a economia ela precisa de outros segmentos que possam emergir, né, e vir também para essa esfera. E eu acho que a tecnologia ela é um desses pontos. Por quê? Porque é de escala. Uma empresa que está aqui em Alagoas, ela não vende para Alagoas. Ela vende para o mundo, né? Vai estar fisicamente alocada aqui ou não, né, que agora com o remoto. Então, a Renditalk, por exemplo, está espalhada no Brasil todo. A gente já foi majoritariamente de pessoas de Maceió e São Paulo. Hoje, minoritariamente, são pessoas de Maceió. A quantidade que a gente tem, minoritariamente, é de Maceió. Então, assim, eu tenho pessoas espalhadas no mundo todo trabalhando para vender serviços para o mundo todo. Então, as empresas já precisam crescer com essa mentalidade, né? De que não vai vender para o mercado local. Pelo menos as startups, quem tem base tecnológica ali, que dá esse poder de escala, né? Então, a gente tem muito como trazer recurso e ter uma participação ainda maior do PIB do Estado, sendo grandes referências em tecnologia, independente de qual a solução. Né? No caso da Renditalk, a acessibilidade. Você tem outros segmentos, né, de serviço, de produtos, né? de produtos digitais, mas a gente tem muito poder de trazer ainda mais relevância para esse PIB aqui. E por que isso é importante? Para que a gente vá cada vez mais sendo referência como um ecossistema de inovação. Recife só conseguiu também ser relevante porque trouxe representatividade de receita.
As pessoas, poxa, tem coisa que dá para vamos sair investir daí. aqui porque tá Então a difícil. gente precisa dar escala. Se com pouco, sozinho, eles fizeram isso, poxa, e se a gente chegar junto como ecossistema, a gente consegue trazer ainda maior representatividade e aí a gente começa a validar ainda mais o ecossistema que a gente tem. Porque sabe que apoio mais, receita vem mais. Assim como a empresa. Uhum. Quanto mais eu invisto aqui, mais eu tenho que tirar isso como receita ali. Seja mercado, a gente cresce com a ideia global, mas pode começar ali como um mercado local, né, aqui da cidade de Maceió, ampliar para os estados, ampliar para outros estados também. E a gente tem muito poder intelectual para fazer isso. E aí eu queria provocar a Áurea, nesse pensamento 2030, ela que é a mãe das startups, quais são essas futuros End Talks, futuro End que você tem enxergado em Alagoas, já em Maceió? O que você tem enxergado dessas startups que já saíram do processo de ideação, de validação, já está num processo de tração aí? Você tem alguns nomes bacanas aí que você enxerga que dê para a gente ficar de olho pensando nessas startups? Não vou citar nomes, digamos Tá. assim. É lasca, né? Você Ok. pode dizer segmento. Eu também queria saber. Pode ser no off e a gente tira essa parte. Agora aqui. Porque o que acontece, né? Eu mesmo, se eu fosse investidor, tivesse, né? Tá sobrando recurso aí, eu ia investir na área de saúde, né? Certo. Porque é uma área que tem muito para crescer, é uma área delicada, no sentido que é a nossa vida, né? É o ser humano que está ali envolvido. É uma área que a Anvisa fica no pé, é muito critério, muita norma, tudo, mas tem o porquê, né? De ser desse jeito, já que é a vida do ser humano que está em jogo ali. Mas eu investiria na área de saúde. E saúde vem despontando muito, não só na região do Agreste, que já isso aí já, né, a gente já sabe que é vocação. Mas em Delmiro também, tem médico em Delmiro, que atende, a gente conhece, que atende alguns conhecidos nossos, que não tem mais vaga para 2026. Se você quiser, só se você tentar um encaixe, alguma coisa, mas só 2027 agora, né? E tá lá no interior do interior do interior, e o cara é famoso porque ele é bom realmente naquela área que ele atende, né? Ontem à noite a gente teve um evento online com gente do Brasil todo. E negócios inovadores apresentando. A grande maioria, inclusive, nem era digital. Apresentando, aí chegou uma hora, uma empresa do Rio Grande do Sul disse assim: agora eu achei estranho aqui uma coisa, tem muitas empresas que são da área de saúde. É um polo aí em Alagoas, né? Porque tem gente de Alagoas toda se apresentando, de Alagoas que está, né? Vocês estão trabalhando especificamente em saúde? Eu digo, não, é porque tem uma região nossa, o Agreste, né, principalmente, que tem um desenvolvimento, uma vocação, e a gente vem incentivando esse desenvolvimento, né, dessa área lá, marcante. Ele disse, porque aí saiu citando alguns nomes, falando assim, que é tudo do Agreste. Toda essa galera está no Agreste. E é um processo de desenvolvimento dessas empresas que demora mais, sim, demora, né? Tanto é que elas começam, um exemplo, começa obtendo na Anvisa liberação para suplemento. Um exemplo, suplemento que é mais fácil conseguir a liberação, né? Para comercializar, porque elas têm que comercializar para ir a empresa, né? Amadurecendo enquanto empresa e não só como startup, como piloto, aquela coisa toda. Depois que ela consegue, ela continua no caminho lá da Anvisa até sair como medicamento mesmo. Então, tem desde medicamento a novas tecnologias, equipamentos que está vindo por aí. A própria CIUAP, que você mencionou, sim. Dentro de 1.000 startups de todo o Brasil, ela ficou entre as 10. Né? Então, realmente, vai se desenvolver ainda muito, né? Mas tem mercado para desenvolver. Quanto também o outro lado, as edtechs. Quando a gente fala, a IA está aí, a IA vai modificar o mundo, todos os negócios, vai, mas tem um tempo. Né? Ela vai chegar em cada segmento de acordo com o seu tempo. Como a gente falou antes, né? Tem a grande base da periferia que ainda precisa da inovação e do atendimento para negócios tradicionais. E está tudo bem, mas ela precisa de inovação para sobreviver. Os negócios da periferia, a população que está na periferia. Enfim, né? A gente precisa desenvolver essas áreas de toda Alagoas. E as edtechs vêm fortemente trabalhar com isso. O exemplo que eu dei do negócio do cara é rotear a internet no celular. Eu achei genial isso. Do mínimo, o básico, né? A gente fala tanto, vamos botar mais disponibilizar a internet em Alagoas através de cabeamento, sei o que, aquela coisa toda que a gente fala, o high-tech. Mas vão também facilitar o acesso à internet no básico, que também ainda é preciso. Então, toda essa evolução das tecnologias, mas a educação ainda está sendo muito mexida, né? E principalmente a educação de base.
Porque um adulto assistir um vídeo, no TikTok, no YouTube, um podcast, o que quer que ele seja, né, que de acordo com o perfil de cada um, ele vai aprender usando uma nova tecnologia, é uma coisa. Mas a gente trabalhar a educação na base com as criancinhas, né? É o ensino fundamental, o primeiro, lá da primeira série ao 5º ano, os pequenininhos, onde a gente está formando as novas profissões, aí é que a gente tem que trabalhar a tecnologia mesmo. Porque a criança, nós aprendemos de um jeito. A criança de hoje aprende de outro jeito. E eu não estou nem falando assim do novo método para somar. Não. É do novo método para falar com ela, para ela entender o que você está falando. É mais profundo ainda, né? A revolução que a gente tem que fazer. Então, a área de educação vai mudar muito. E a educação está mais sensível. Eu coloco as duas, porque as duas são sensíveis, né? A saúde do ser humano e a educação, que é a formação, é o desenvolvimento. Por quê? Porque professor sou eu que estou dizendo, CITEAL, várias instituições fizeram pesquisa, né? Tem dados sobre isso. Professor é uma profissão em extinção. E se professor é uma profissão que forma as outras profissões, como é que a gente vai estar ali no futuro? Se não vai ter a base, né? E aí, a história do problema é mais profundo. Não é só o salário. Não é só o salário do professor, não é isso. Tem muito professor que, se você pagasse 15 mil por mês, ele não queria continuar como professor. Porque o perfil do aluno que ele está pegando, a escola do jeito que está, né? O aluno, de acordo com como vem da família, da formação, está muito complicado, né? Então, a gente tem que mudar a cultura de todos os pontos de vista. Não é só a cultura do mundo dos negócios, a cultura familiar, a cultura pessoal, a cultura de todas as formas, né? Então, se a gente não começar a trabalhar agora, lá na frente a gente não vai ter professor para nada. Não tendo professor, não temos as outras profissões também. Verdade. É o famoso, o buraco é mais embaixo, como a gente diz. E quando a gente para pensar, que vai puxando, sabe? Tá complicado o cenário. Então, diante dessa informação, ela sobressaiu 2 mercados, o de saúde e o da educação. E diante da sua fala, eu acho que o da educação é tanto a educação para as crianças da primeira infância, como a educação, talvez, para os professores de hoje. Ou os professores de amanhã. E para os pais. Para os pais também, né? Também. Tá pais tudo, é mais 500. Tá tudo muito solto. Porque se os pais... e aí, sei que cada família é uma realidade, viu, gente? Então, não estou falando mal de ninguém, não. Mas se os pais não trabalharem bem o seu papel enquanto pai, aquela criança que vai sair, o professor não vai ter condições. Não vai conseguir, Então, assim... É tudo interligado, e pensando nisso também, aí realmente tem que ter um programa de fomento em várias frentes, por exemplo, porque recentemente o governo federal lançou o Pé de Meia Licenciatura, que é justamente para quem quer fazer licenciatura. Tem uma média X no Enem e vai para as disciplinas, para os cursos de licenciatura, para realmente garantir que vai ter um professor. Mas mesmo assim, eu acho que não vai ser suficiente. Porque não é só salário. Tem outras coisas gritantes que precisam ser trabalhadas. E até saber como vai abordar um aluno numa sala de aula, um menino de hoje, né? É verdade. Pois é, 2 temas super relevantes aí que vale muita provocação. E aí, gente, outros podcasts. Hein? Outros podcasts aí para tratar disso. Tanto é que saúde e educação, por sinal, foram temáticas que a gente tratou lá no Alagoas para o Futuro em 2020. E aí, gente, para fechar, eu queria provocar vocês no sentido de estamos num laboratório de futuros, Alagoas é um laboratório de futuros. O que é que vocês enxergam quais experimentos tecnológicos, sociais que vocês acham que poderiam ser feitos aqui? Cara, eu vou tratar Alagoas como principalmente o interior, não tanto a capital, né? Tá. Eu acho que a inovação ela precisa vir de uma maneira a solucionar os problemas de cada comunidade. Independente se vai ser através de edtechs, através de soluções de tecnologia digital para a área de saúde ou não. A gente precisa entender quais são as necessidades de cada local desse do interior e a gente criar soluções para resolver os problemas reais da população. Eu acho que muito do que se descobre como um negócio você vai descobrir depois. Primeiro você soluciona problemas. Nós somos solucionadores de problemas. Como isso pode se transformar em negócio depois, eu acho que essa rede de apoio pode até ajudar. Poxa, vamos ver como é que a gente pode comercializar isso ou licenciar isso através de assinatura, seja lá qual for a solução.
Porque cada interior tem um problema diferente, né? Quando a gente vai para o Agreste é um problema, quando a gente vai para a região norte é outro problema, a região sul a gente tem problemas diferentes também. Eu acho que a gente precisaria ter políticas públicas que pudessem cada vez mais fomentar isso nessas áreas, nessas regiões do interior. Principalmente quem não tem acesso à educação. Né? Como é que a gente traz conhecimento para a galera? Eu não quero trazer startups, seja inovador, não. Como é que traz conhecimento? Independente de qual vai ser o futuro, se a gente vai ter mais ou menos professores, todo mundo vai precisar de conhecimento. Né? Você pegar pesquisas mais recentes, essa geração nova ela não vai ter só uma formação profissional na sua vida, diferente dos nossos pais que se formaram para ter uma profissão. Né? Essas novas gerações vão ter 2, 3 profissões ao longo da vida. Se nos últimos 10 anos as coisas mudaram tanto, o que vai ser dos próximos 20 anos? Né? Então, assim, é base de conhecimento. Trazer conhecimento cada vez mais para essas regiões, para que lá a gente descubra novos empreendedores lá. Não é a gente que vai solucionar, eles mesmos vão também, através de conhecimento, poder solucionar. Que é quem vive o problema, né? Quem vive o problema, normalmente, ele tem mais possibilidades de ele mesmo resolver aquele problema. Eu acredito muito no poder do conhecimento, sabe? Aprender a aprender. Sabe? Qual é o processo de um aprendizado? Né? Poxa, difícil ali no início, depois as coisas vão entrando mais como osmose, como você vê se é especialista em algum assunto. Então, como é que leva esse mindset para essas regiões onde as oportunidades não estão chegando? Leva conhecimento. O professor nunca vai deixar de existir. Pode ter dentro de uma sala de aula, como a gente conhece hoje em dia. Mas educador, professor, nunca vai deixar de existir. Inclusive, a Áurea foi minha professora antes de eu ser empreendedor. Minha professora de faculdade. Olha hoje aqui, a gente conversando. E para você, Áurea? E aí? Experimentos que podemos fazer? Vou por um caminho parecido também, né? Como o Vanderlan falou. Muitas instituições atualmente estão priorizando o Norte e o Nordeste. Então, FINEP, o próprio SEBRAE enquanto sistema, né? Não estou falando aqui de SEBRAE Alagoas, FINEP, SUDENE, as empresas particulares, o governo federal. O Brasil, digamos assim, parece que acordou e está priorizando o Norte e o Nordeste, até porque estão pensando no futuro, né? Não é por bondade, não. Estão pensando no futuro, né? E estão investindo mais, porque antes eles diziam que investiam, mas era muito pouco, né? Comparado às outras regiões. Agora, o investimento nessas regiões é prioridade. E a gente tem dados mostrando isso, né? Tá, tudo bem. Então, a sensação que a gente fica é que quem está lá fora está priorizando o Norte e o Nordeste, mas nós, que estamos aqui, não estamos fazendo nosso papel de casa, digamos assim, né? Nossa lição de casa, aliás. A gente não se prioriza, às vezes a gente olha mais para fora do que para dentro, né? E o para dentro é o para dentro interiorizar, é o para dentro trabalhar as periferias. Não que a gente não vá trabalhar o turismo para trazer, né, turistas para cá, tem o faturamento, enfim, tem o peso, o impacto disso para Alagoas, não é isso, mas priorize também nós, né, que moramos aqui. Vamos pegar, aproveitar, vamos surfar essa onda. Já que quem está fora está nos priorizando, vamos acessar esse recurso, porque antes a gente dizia que o problema era não ter dinheiro. Agora a gente não pode dizer isso, porque dinheiro tem, está aí sobrando até, né? Então vamos surfar essa onda, pegar esse recurso que está sendo priorizado, né, para o Norte e para o Nordeste, e vamos aplicar aqui para desenvolver aqui. Porque todos os nossos problemas que hoje a gente tem, desde falta de infraestrutura adequada, falta de mão de obra, falta disso, falta daquilo, se a gente trabalhar a base, interiorizando, e aqui as periferias, a gente vai conseguir acender tudo isso. Teremos profissionais, teremos mão de obra para desenvolver a infraestrutura e trabalhar toda essa interligação. Só que vamos olhar e priorizar para dentro, né? Ao invés de olhar para fora, vamos priorizar aqui. Vamos trabalhar aqui mesmo? O Brasil é um celeiro de empreendedorismo por causa disso. Porque a grande maioria das soluções, e principalmente quando eu falo de soluções de impacto social, é para suprir o problema da base da pirâmide. Né? Que a gente está falando aqui, saúde, educação, estrutura, saneamento, tudo. Então, tudo isso são oportunidades de você também empreender. Por que não? Né? Se os governantes, né, deveriam fornecer isso para a sociedade como um todo, de maneira com muita qualidade, alta qualidade, não estão fazendo, é a oportunidade também de você gerar receita num custo bem menor para a sociedade do que eles não terem também. Então, eu vou pegar um exemplo, cara, besta. Não sei se vocês assistem esses programas de startups mundo afora. Eu já tive algumas oportunidades de assistir online mesmo.
Cara, vai ver um programa de startup na Suíça, na Holanda. Como é que ele resolve o problema? Não, se você vê as soluções que vêm em programas tipo Shark Tank, daquele Sim. país, cara, são coisas tão futis, tão beirando a serem soluções idiotas. Por quê? Porque ele não tem para que criar solução, porque ele não tem problema, né? A educação funcionando muito bem, saúde muito bem, estrutura, economia brilhante. Cara, que eles vão criar? São startups que estão criando coisas bem fúteis, sabe? Agora você pega os programas que a gente tem de aceleração, eu já tive a oportunidade de ser mentor aqui no Brasil e tudo. Cara, são pessoas que realmente querem solucionar problemas pancadas, reais. E precisam desse incentivo, seja incentivos emocional para quem só puder dar o emocional, as instituições que puderem apoiar financeiramente, intelectualmente. Deixa eu só fazer, então, aqui um resumo, já que a gente já... Então, o que conversamos aqui é que o empresário geral precisa abrir um pouco a mentalidade, precisa se colocar mais, né? Porque dinheiro tem. Isso. A gente falou muito da mentalidade ainda tradicional de alguns setores que tem muito para inovar e crescer. Então, também, esses empresários precisam se abrir. A gente falou sobre a academia também se tornar mais... voltar umas casinhas, porque já foi mais aberta para que os seus projetos de pesquisa e extensão virem negócios de verdade. Então, elas precisam também se abrir mais. Além dos empresários irem atrás, a academia precisa se abrir mais. A gente vê que Alagoas tem potencial, tecnologia e inovação tem potencial de fazer realmente uma diferença muito grande no PIB alagoano, diante do que a gente viu. E tem duas vocações fortes no interior, principalmente, que é o de saúde e educação. Sempre vai ser uma vocação, porque a gente precisa formar gente, transferir conhecimento. E é isso, não foi um grande resumo. E eu gostei muito que a gente tem que resolver problema. Depois a gente vê qual é o modelo de negócio, a gente tem que resolver problema. E às vezes quem resolveu o problema não vai ser a pessoa que vai ganhar dinheiro com aquela solução. Aí você traz alguém que entende para a sociedade, você traz alguém mais preparado para tocar um negócio, tocar a empresa, que conheça das ferramentas, do modelo administrativo para tocar uma empresa. Mas a solução vai vir de quem a gente menos espera. Isso, pronto. E aí, a oportunidade está nesse problema, né? Na hora que a gente consegue resolver esse problema, a oportunidade está atrás. Exato. Excelente, pessoal. Então, a gente gostaria de agradecer a Vanderlan e a Áurea pela excelente conversa que tivemos. Deixar aí aberto para o que vocês quiserem colocar aí de final do encontro de hoje. Eu que agradeço, Sávio. Primeiro porque eu estou entre amigos aqui, pessoas que eu admiro muito, você sabe disso. Você é meu amigo pessoal, a Áurea é minha amiga pessoal também. E deixar que eu estou disponível aí também, as pessoas sabem como nos encontrar nas redes. Né? Se você estiver aí precisando, bater um papo, validar alguma coisa, eu me coloco à disponibilidade para poder ajudar também. Claro que a agenda nem sempre ajuda, mas a gente acha um jeito ali para poder também fazer isso. Porque isso é o que eu levo para sempre, assim, sabe? Eu, Ronaldo e Tadeu, a gente tem muito isso. Poxa, a gente teve muitos ótimos e excelentes mentores lá no início da nossa jornada. Então a gente precisa devolver também isso, como a gente sempre vem fazendo nesses 13 anos. Não é agora que a gente vai parar. Poxa, alguém me ajudou lá no início também a clarear a mente, a ajudar a tomar algumas decisões. A gente vem e continua fazendo isso. E não seria agora que a gente estaria parando de dar apoio também à estrutura. Eu acho que deixa aqui como última dica, digamos assim, né? Tem a iniciativa. Né? E aí tem uma iniciativa para tudo. Eu preciso de alguém que fale disso, eu preciso de um local para fazer isso. Pergunte, pergunte, né? Sabe aquela famosa frase que a gente dizia, eu já tenho? Uhum. Ela está cada vez mais forte aí no mercado, né? Se o não você já tem, perguntar não vai ofender. Você não vai ter prejuízo com aquilo ali. Está precisando de alguma coisa? Pergunte para um, pergunte para outro, que alguém vai lhe ajudar naquilo ali, né? Se um não souber a resposta, mas o outro vai. O outro vai dizer, eu não sei não, mas fulano tem. Aí você vai falando que você vai chegando lá. E não tenha medo. Por Jesus, não tenha medo. Não tenha medo, né? E muitas vezes o medo suplanta, aí vem a questão da saúde emocional, psicológica, né? O medo suplanta, a gente congela. Mas na hora que você estiver vendo que vai chegar isso, para, respira, vai tomar um café, depois você vem e começa tudo de novo lá. Para a gente caminhar, né? Não pode... Às vezes não é na velocidade que a gente quer, mas um passinho por vez a gente vai ter um grande impacto lá na frente, no final. E não podemos romantizar. Isso é importante. Empreender não é fácil. Não. Vai ser difícil, duro, a jornada vai duro. ser difícil.
Mas também ela é tão satisfatória quanto a gente consegue emplacar. Tem as os coisas. ganhos também. Então, minha gente, agradeço. O Mescla Pod, essa edição do Mescla Pod fica por aqui. É bom lembrar sempre que o futuro de Alagoas está sendo construído agora, então todo mundo tem que ter essa consciência. Encontro vocês nos próximos episódios, né? Você sabe. Isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, dessa conversa. Eu, particularmente, gostei bastante. E espero que vocês também possam aproveitar as edições passadas, né, os episódios passados do Mescla Pod, e também acompanhar a gente tanto no YouTube quanto no Spotify. Valeu, galera! Fica a dica.